Vamos ver agora alguns procedimentos para a resolução de equações do primeiro grau. Tá? Vamos lá. Então temos aqui que x mais x é igual a 25. Bem, para resolver essa equação, né, temos que a soma de dois números iguais é igual a 25. É uma resposta fácil de deduzir, né, por outros meios. Mas a gente vai resolver através do método de resolução de equações, tá? Porque esse é o objetivo. Tá? Nas equações, a gente tem dois tipos de números, né, de elementos. A gente tem os números com x, né, acompanhados de x, e a gente tem os números que estão só, isolados. Por exemplo, o 25, ele é só o 25, ele não está acompanhado de ninguém. E aí a gente já tem as letras, né? O x, aqui tem um x, aqui tem outro x, né? Então a gente diz que os números com letra ou as letras são termos semelhantes e eles podem ser somados, tá? Já um número com uma letra não poderia ser somado, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, x mais 2, eu não posso somar x mais 2. Mas se eu tiver x mais 2x, agora a história muda. Né? Eu tenho dois termos semelhantes, né? X com 2x, ou seja, números com números, letras com letras, ok? Então, esses dois x aqui são termos semelhantes. Eles podem ser somados. Do lado de uma letra, se não tiver número nenhum, significa que tem o número 1, tá? Às vezes vai aparecer, né? Por exemplo, aqui ó, 2x, tem um número acompanhando a letra. Às vezes não tem, como é o caso aqui. Tá? Então tem o número 1. Então tem o número 1 invisível aqui, tem o número 1 visível aqui também. Já que os dois são semelhantes, são termos semelhantes, né? Porque possuem letras, os dois possuem letras, então eles podem ser somados. Então x mais x, eu vou ter 2x. Tá? Somei ali os dois termos, e aí eu vou ter o número 25. Então 2x igual a 25. Agora é bem simples, ó. Você isola o x, deixa o x ali sozinho, igual a 25. Aí você pergunta, cadê o 2? Né? Para onde é que o 2 foi? Ele vai sair daqui, né? Veja que ele está multiplicando com o x. Ele vai passar para cá, dividindo. Tá? Vai passar dividindo. Então, portanto, x vai ser igual à divisão, né? O quociente aí da divisão de 25 por 2. E 25 por 2 é 12,5. 12,5. Portanto, ao substituir o x por 12,5, esse x aqui e esse x aqui, vai haver um equilíbrio na equação, porque os dois membros vai ter o mesmo valor. Né? Então, 12,5 mais 12,5, 25. 25 é igual a 25, que está lá no segundo membro. Ok? Vamos para o próximo. Olha só. 12 mais x igual a 30. 12 e x não são termos semelhantes, então eles não podem ser somados. Tá? Agora vai entrar uma outra parte da resolução. Você vai deixar os números que têm x ou as letras, seja ela qual for, no primeiro membro, ou seja, antes do sinal de igual. Aqui está o primeiro membro. Vamos deixar as letras aqui. E vamos deixar os números que não têm letra aqui no segundo membro. Então o x ele vai permanecer no primeiro membro, mas a gente vai ter que levar o 12 lá para o segundo membro. Então, quando ocorrer essa mudança de elementos de um membro para o outro,
ele vai, mas ele muda de sinal. Se ele está positivo, ele vai negativo. Se ele é negativo, ele vai positivo, tá? Então, a gente vê que o 12 aqui, por não ter nenhum sinal na frente dele, ele é positivo, né? Então ele vai passar para o segundo membro negativo. Então vamos deixar apenas o x aqui no primeiro membro, tá? Igual a 30. Vamos passar o 12 para lá como menos 12. Isso, 30 menos 12. Então, x é igual à diferença de 30 com 12, né? 30 menos 12 é igual a 18. Tá? Pronto, resolvida a questão. Ou seja, se eu substituir o x aqui por 18 e somar, né, 12 mais 18, eu vou ter 30. Então, x é a raiz da equação. Tá? Vamos para o próximo exemplo. Isso, agora que a gente já tem a soma, né, de x mais 5, ou seja, um número somado com 5, vai ter o mesmo resultado de 13 menos, né, esse mesmo número. Lembrando que o valor que eu achar para x aqui vai ser o mesmo valor de x aqui, tá? Porque é só uma incógnita. Então, seguindo o raciocínio da questão anterior, vamos deixar as letras aqui no primeiro membro, né? E os números que não têm letra aqui no segundo membro, tá? Então vamos reescrever novamente. Então começando aqui tem um x, vai continuar com x. E aí eu vou trazer esse x aqui, ó, para o primeiro membro, né? Então vai haver uma mudança de membro aqui do x. Como ele vai sair do segundo e vai vir para o primeiro, veja que tem um sinal de menos aqui, ó, antes dele. Quer dizer que ele é negativo. Ele vai passar positivo. X mais x igual a 13. Agora eu vou levar o 5 para o segundo membro. Ele está positivo, ele vai passar negativo. Então vai ficar assim, organizando as coisas, né? X mais x igual a 13 menos 5. Então, termos semelhantes, eles ficaram juntos, tá? X mais x eu posso somar, porque são termos semelhantes, são números com letra, né? Lembra que tem o número 1, tá? Do lado deles, então 1 mais 1, 2x. 2x. 13 menos 5, tem 13, tiro 5, eu vou ficar com 8. 2x é igual a 8. Então, isolo x. Você já pode deduzir quem é, né? 8 dividido por 2, x é igual a 4. Então, vamos verificar se o 4 realmente é a raiz da equação. Então, ó, 4 mais 5 é igual a 9. 13 menos 4 também é igual a 9. Então, o 4 faz com que haja um equilíbrio, né? Os dois membros da equação vai ter o mesmo resultado, tá? Portanto, o valor de x é igual a 4. Para finalizar, vamos ver essa questão aqui, né? Então, aqui a gente tem x mais 1 igual a 25. A gente poderia ler ela de outra forma também, né? A soma, né, de um número com o seu sucessor. Por que sucessor? Porque x mais 1, logo, é o sucessor de x. Então aqui é um número e aqui é o sucessor dele. Tá? Você vai aplicar aqui a regra de sinais do mais com os elementos que está aqui dentro do parênteses, né? Para tirar o parênteses. Então, x mais, tem um mais aqui fora. O x também daqui de dentro é positivo, mais com mais é mais. Então, continua x. Não vou escrever mais o parênteses. Mais com mais aqui de novo, mais 1. Não teve diferença nenhuma, né? Continuou x mais 1, do mesmo jeito.
Mas é importante lembrar de aplicar essa regra de sinais, porque se fosse um menos, por exemplo, poderia dar diferença, né? Então, lembre de aplicar a regra de sinais antes de tirar o parênteses. É igual 25. Então, vamos organizar aqui no primeiro membro só os números que tem x, né? Ou seja, só esses dois aqui vai ficar no primeiro membro. Então, x mais x igual 25. Tá? Aí eu vou passar esse mais 1 para lá como menos 1. X mais x, já vimos, dá 2x. 25 menos 1, 24. Né? Qual o número que vezes 2 dá 24? É fácil, né? Então, x igual 24 dividido por 2, ou seja, a metade de 24. Então, x é igual a 12. Tá? O valor de x na questão é 12. Vamos verificar? Então, 12 mais 12 mais 1 igual a 25. Vamos ver? Então, 12 mais 1 é quanto? 13. Né? Então, 12 mais 13 é igual a 25. Ok? Então é isso, foi só os exemplos mais simples, tá? Depois eu vou estar passando algumas questões mais complexas um pouco, mas o objetivo da aula, do vídeo, é compreender só a base mesmo, os conceitos mais básicos, né, das equações do primeiro grau. Ok? Então eu sugiro para você que revise, que estude novamente, que volte, tente resolver as questões novamente, tá bom? E aí vai praticando, tá? Então é isso, espero que você tenha aprendido, tá? E depois tem a continuação, tá, dos outros tópicos relacionados à equação do primeiro grau, ok?